Acordar todos os dias pode parecer uma tarefa bastante complicada, ainda mais quando nós somos cobrados por uma situação de crise. A crise muitas vezes ela pode ser pessoal, pode ser contextual num pequeno círculo, num microcosmos, dentro da família, dentro da empresa, dentro de um grupo de amigos. A crise pode ser uma crise de larga escala. As crises, elas têm algumas questões que podem ser pensadas. Dentro do ideograma no japonês e chinês, crise ela é vista também como uma ideia de oportunidade. Porque a crise é a quebra ou a ruptura de uma norma ou uma forma das coisas acontecerem, daquilo existir, do que pode ser feito, abre espaço para algo novo. Nesse sentido, a crise é algo que tende a ser muito melhor aproveitado por pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens têm a tendência de olhar a vida do presente para o futuro, enquanto as pessoas com mais idade tendem a olhar a vida do presente para o passado. Nesse caso, aquilo que nós falamos sobre a juventude estar na vanguarda é essa tendência, essa capacidade de olhar à frente, a vida se realizar, aquilo que vai ser conquistado, como a vida vai ser a partir daqui ou vai ser no futuro. Há um desenho dentro da mente mais jovem que a vida será melhor e para ser melhor ela tem que ser diferente do que é no presente, quando ela é mais favorável para as pessoas com mais idade, com melhor estruturação de vida. As pessoas mais velhas, elas tendem a olhar do presente para o passado, porque apesar de terem conquistado muitas coisas dentro de ordem material, conquistado muitas coisas dentro de ordens relacionadas com status sociais, existe uma percepção de que algo que se perdeu que é fundamental, que é justamente a juventude, que é justamente essa percepção de que é possível ter força e principalmente ter tempo, espaço no tempo para conquistar coisas novas, possibilidades novas. Eventualmente, um outro aspecto da juventude é a energia que tem, a disposição que tem para realizar. Aquele volume de energia extraordinário que rompe todas as barreiras. Ao encontrar uma crise, vê na crise um momento de aumentar o espaço de ruptura e não realmente de consertá-lo, de quebrar a norma, a normalidade e não de retornar a ela. Aos mais velhos, a quebra, a ruptura, a crise significa a perda de tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi estabilizado. Existe uma ortodoxia na mente das pessoas mais velhas, não de todas, certamente, mas existe, para uma grande parte, uma ortodoxia que faz com que elas percebam a vida como sendo algo que põe em risco a existência individual deles, caso a crise se estenda, a ruptura aumente. Num sentido outro, pessoas mais jovens tendem a ser mais adaptáveis. Por quê? Porque não têm uma realidade estrutural estabelecida. Elas estão buscando oportunidades na vida para poder conseguir chegar a um ponto de conforto, satisfação, uma ideia de proximidade com o ideal do que deve ser a própria existência. Já a pessoa mais velha, ela tem a tendência já de reconhecer uma estrutura consolidada, tranquila, no sentido de eu já conheço tudo que está ao meu redor. Eu prefiro desse modo, não há surpresa, eu sei lidar. Esse tipo de discurso é um discurso que a mente ortodoxa, não agora falando de mente mais velha ou mais jovem, a mente ortodoxa, ela tende a convencer as mentes heterodoxas, as mentes que ainda não estão consolidadas no sentido de deve ser assim, apenas assim e continuar assim. As mentes ortodoxas, elas tendem a trabalhar e criar uma ideia de proselitismo, uma ideia na qual aquelas pessoas mais jovens devem seguir o mais velho e, desse modo, consolidar, ou seja, aquele que poderia fazer a mudança não faz. Esse é um aspecto bastante cruel, no qual as pessoas que têm uma mente ortodoxa acabam destruindo aquilo que a realidade, no sentido de humanidade, tem de mais extraordinário. A possibilidade de, no tempo,
enquanto o tempo avança, enquanto o tempo passa, enquanto os momentos presentes se alternam, aquilo que a realidade humana tem de extraordinário, poder não ser o mesmo. Nesse aspecto, muitos podem falar que a crise também significa morte, a crise significa perda. Mas aí é que está. A crise, no ponto de vista da mente ortodoxa, de muitas mentes mais velhas, da mente heterodoxa, a mente mais jovem, o sentido de perda para aquele que não conquistou, não existe perda. Então, a mente mais jovem, a mente heterodoxa, ela tende a avançar sem medo da perda. O sentido de morte, curiosamente, poderia ser mais intenso para o mais jovem. Mas o mais jovem compreende que, de algum modo, na ordem instintiva da existência, no processo de conquistar o seu espaço na realidade, a morte é quase uma sombra ilusória. Porque no momento em que se está lutando por algo, em que a ordem do desejo de realizar uma realidade, uma utopia, um ideal, toma conta de si, aquilo que é a morte, no chamado ponto real, ponto de última crise, a cessação da existência, não tem sentido. Existe algo que é muito interessante nesse aspecto, é que nós vamos observar que sempre nas fábulas, nas histórias que buscam estabelecer paradigmas de funcionamento da sociedade, ou buscam mostrar esses paradigmas, o rei velho, ele é aquele que acaba caindo ou abrindo espaço, ou lutando para não dar espaço, com o príncipe, com o mais jovem, com aquele que chega, num primeiro momento ingênuo, coloca sua vida enfrentando o dragão, enfrentando o exército, enfrentando desafios, e após ter sobrevivido, tendo aquela aprovação divina, sim, ele sobreviveu ao risco da morte. Ele não teme a morte. O rei velho, ele teme a morte. Ele teme que a crise destrua tudo. Então ele já não tem mais direito de estar ali. Nesse aspecto, o herói, o príncipe, aquele que chega para liderar, ele tem essa imagem que é muito curiosa e válida por um período da história em que a concepção do que seria a vida comum, ela estava pautada pelo risco continuado, pela violência continuada. Esse é um aspecto que a gente pode nos fazer entender porque grandes líderes fascistas do passado, como Mussolini, por exemplo, ele se colocava sobre um cavalo, ele colocava sobre uma imagem de liderança extraordinária, quase um príncipe moderno, apesar da sua feição, da sua figura não dar essa impressão, mas ele fazia essa imagem do grande general, do salvador. Criava uma situação de violência e de medo ao redor. Ele enfrentava aparentemente essa violência, ele não teme a morte, ele vale ir além. Essa é uma percepção muito interessante, mas essa é uma percepção que ela vai diametralmente oposto a uma outra ideia que seria a ideia de humanidades, o humanismo. Algo que é razoavelmente recente na história, que não depende do conflito do mais velho com o mais novo, onde está muito mais aberta um campo da realidade em que o mais velho trafega, um campo da realidade em que o mais novo trafega. E os dois juntos podem trabalhar em função de construir uma realidade muito mais interessante do que o conflito do novo com o velho. Poderia-se dizer que a heterodoxia e a ortodoxia elas não têm espaço, mas não é exatamente assim. Assim como no ser humano, nós temos algo ortodoxo, algo rígido, os ossos. E nós temos algo fluido, o sangue, os músculos, a pele. E nós temos algo imponderável, que é
a vida em si, a energia, o movimento. Nesses aspectos, o que nós temos é a junção dos vários fatores, o duro e o macio, o ponderável e o imponderável, existindo junto. Mas essa é uma questão que ultrapassa muitas vezes a aceitação daqueles que estão já por um padrão de entendimento da realidade colocado em polos opostos e que de fato não estão, porque a realidade não existe, a realidade mais velha e a realidade mais nova, só existe a realidade.